Conexão Ictus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Opa, Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe bastante com a gente, né? mexe bastante. Essa relação entre a fé, a ideia de que Deus está sempre de olho na gente e como isso, sei lá, impacta as nossas atitudes, sabe? E para nossa análise de hoje, a gente vai se basear num sermão do pastor Alessandro. Isso O título já é bem impactante, Deus está vendo. é bem direto. E ele usa uma história, uma situação, digamos, inusitada para ilustrar essa ideia. E essa história já começa nos levando para um ambiente bem familiar, o supermercado. É verdade. Quem nunca, né? Pois é, o pastor Alessandro conta que por um descuido acabou esquecendo de pagar o suco do filho no caixa. Imagina. Ah, não. Que situação. Pois é. Mas, mesmo assim, ele se sentiu na obrigação de voltar e pagar pelo suco. E isso leva a gente a pensar o que nos impulsiona a agir corretamente, mesmo quando ninguém tá vendo. Tipo, o que guia as nossas ações? É como se tivesse uma bússola moral dentro da gente, sabe? Que nos guia mesmo quando não tem uma câmera de segurança filmando, ou segurança observando a gente. E aí que o pastor Alessandro conecta essa experiência com a ideia central do sermão. Deus está vendo. E para reforçar essa ideia, ele usa várias passagens bíblicas, né? Sim, bastante. Ele cita, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 34, versículo 21. Pois os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Essa é bem conhecida. E tem também em Provérbios 15.3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, não importa onde a gente esteja ou o que a gente faça, Deus está sempre observando. Sempre? E essa onipresença divina, como ele coloca, tem duas faces, né? Exatamente. Ele explora essa dualidade do olhar de Deus. Por um lado, Deus é apresentado como um juiz que vê todas as nossas ações e, no final, vai nos julgar por elas. É a famosa ideia do dia do juízo, né? Presente em várias religiões. E aí a gente lembra aquela passagem do Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, que descreve Deus com olhos de fogo, de arrepiar, né? Que forte a imagem. Mas, ao mesmo tempo, o pastor Alessandro equilibra essa imagem com a ideia de um Deus misericordioso que nos ama incondicionalmente. Sim, ele busca tranquilizar os fiéis, lembrando que, embora Deus veja tudo, ele também está pronto para nos perdoar e nos guiar de volta para o caminho certo. É como se a mensagem fosse: Deus está te filmando, mas não para te punir, e sim para te ajudar a ser a melhor versão de si mesmo, sabe? E aí, o que você acha dessa dualidade? Como essa ideia de um Deus que observa, julga e, ao mesmo tempo, ama, impacta a forma como as pessoas vivem suas vidas? Essa é a grande questão, né? Se a gente realmente acredita que existe uma força maior nos observando o tempo todo, será que isso influencia nossas ações? Será que a gente se torna mais bonzinho? Ou será que essa ideia gera mais medo e culpa? Pois é. E essa pergunta, com certeza, abre um leque de outras reflexões que a gente vai explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Voltando àquela pergunta que você fez sobre como a ideia de um Deus que está sempre observando impacta a gente, o pastor Alessandro toca num ponto importante, sabe? A gente não pode esquecer do contexto histórico e cultural dessas passagens bíblicas. É verdade, a gente sempre lê com a cabeça de hoje, né? Mas pensar na época, como as pessoas viviam, ajuda a entender melhor o significado. Total. Na época em que muitos desses textos foram escritos, a ideia de um Deus que tudo vê servia para manter ordem social. Era uma forma de, sei lá, controlar o comportamento das pessoas, né? Faz sentido. Tipo, não tinha leis e justiça como hoje. Era outro mundo. E o pastor Alessandro usa outras passagens, além daquelas que a gente já viu, para mostrar essa evolução da onisciência divina, né? Sim, ele menciona, por exemplo, o Salmo 139, versículo 4. Pois antes que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo já conheces. Nossa! Essa passagem sugere que Deus não só vê o que a gente faz, mas sabe o que a gente pensa. Os desejos mais íntimos, tudo. É como se ele estivesse vendo um feed ao vivo dos nossos pensamentos, 24 horas por dia. Mas isso não é meio assustador? Tipo, será que a gente não tem privacidade nem nos nossos pensamentos? Essa ideia pode causar diferentes reações, né? Uns podem se sentir acolhidos, protegidos por essa presença constante, mas outros podem se sentir sufocados, vigiados. É tipo como se a gente estivesse sempre num palco sob holofotes, sem poder errar, ter um momento só nosso, ser humano, sabe? Como encontrar o equilíbrio entre essa vigilância e a liberdade. É um desafio e tanto, acho que o pastor Alessandro tenta mostrar que essa vigilância não é para controlar a gente. Ele reforça que o olhar de Deus acima de tudo, de amor, de compaixão. Ele cita até a passagem de 2 Crônicas 16.9.
porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, essa vigilância também quer nos fortalecer, nos ajudar quando a gente está mal. Exato. E aí voltamos àquela dualidade que a gente estava falando. Deus como juiz, mas também como um pai que ama a gente. É como se ele estivesse sempre do nosso lado, pronto para corrigir quando a gente erra, mas também para acolher, perdoar e ajudar a gente a levantar. Uma imagem reconfortante, né? Mas ainda fica a dúvida. A gente consegue viver de verdade, livre e sendo quem a gente é, sabendo que tem alguém sempre observando. Questão complexa essa, né? Envolve não só a fé, mas também a psicologia, a ética, a forma como a gente se relaciona com o mundo e com nós mesmos. É, muita coisa para pensar. E é nesse ponto que o pastor Alessandro faz aquele chamado à ação, convidando as pessoas a pensarem na vida delas sob essa luz, né? Sob a luz da observação divina. E como será que essa reflexão se traduz em ações? Como as pessoas reagem a essa mensagem? É o que a gente vai descobrir na última parte do nosso mergulho. Chegamos na parte final do nosso Deep Dive. Depois de tanta coisa, né? As histórias dos supermercados, passagens bíblicas, essa dualidade no olhar de Deus. Acho que a pergunta que fica é, e na prática? Como fica essa ideia de Deus estar vendo no dia a dia das pessoas? É, essa é a questão. E o pastor Alessandro, no final do sermão, faz um chamado à ação, sabe? Ele convida as pessoas a, se colocarem diante de Deus. Isso aí. Abrir o coração, falar sobre os medos, as dúvidas, as alegrias. Buscar essa conexão, essa intimidade, tendo em mente que Deus está ali presente, ouvindo. Entendedor. É como se ele dissesse, gente, não precisa ter medo, Deus está aqui para te amar, te guiar, te dar força. E essa mudança de perspectiva, né? Sair daquela ideia de ser vigiado para ser acolhido, acho que é fundamental. Total. É como se a gente tirasse um peso das costas, sabe? E abrisse espaço para uma relação mais leve, mais autêntica com a fé. Afinal, se Deus já conhece a gente tão bem, se Ele sabe tudo o que se passa aqui dentro. Porque ter medo de ser quem a gente é. Pois é. E essa ideia de que Deus nos ama de verdade, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, é muito forte, né? É libertadora. A gente pode viver com mais leveza sem precisar fingir ser perfeito o tempo todo. Exatamente. E quando a gente entende isso de verdade, a gente começa a agir não por medo de ser punido, mas por amor, por gratidão. A gente quer fazer o bem, ser uma pessoa melhor, contribuir para um mundo mais justo. É como se a gente fizesse as coisas não porque Deus está vendo, mas porque Ele nos ama. E a gente o ama também. É isso aí. E esse amor, essa gratidão, se transforma em ações, né? Na forma como tratamos os outros, nas decisões que tomamos, no impacto que a gente causa no mundo. Sem dúvida. E essa é a grande lição do sermão do pastor Alessandro, eu acho. Essa vigilância, quando entendida com amor e compaixão, pode transformar a gente, sabe? E transformar o mundo também. Concordo. No final das contas, a gente leva a mensagem de que a fé, essa crença num Deus que nos ama de verdade, pode nos inspirar a sermos melhores. E esse processo de autoconhecimento, de buscar uma vida com mais sentido, é uma jornada, né? Uma jornada que pede reflexão, diálogo e, acima de tudo, amor. É isso aí. Conexão Pictures.